Amigas e amigos, o grande desafio para os democratas, para os progressistas, para os patriotas é desmontar esse discurso feroz em regime de monopólio da direita para dizer que o Lula, o PT, atacam o Poder Judiciário. Os petistas, que é a síntese histórica da guerra ideológica nazifascista que a rigor começou já no início do século XX. E aí eles tentam, petista para cá, petista para lá e tal. Os petistas, os aliados de Lula, os lulistas, o lulopetismo, atacam o Poder Judiciário, atacam a justiça e tal. É um discurso claramente calculado, né? Repito, é a síntese da guerra ideológica nazifascista. Porque ninguém, já falei isso aqui em outras ocasiões, ninguém está atacando o Poder Judiciário, está dizendo que há setores corrompidos dentro do Poder Judiciário, que se utilizam dos seus plenos poderes, que eles mesmos se auto-atribuem, para fazer politicagem. Esta transferência da dinâmica do país, do mundo da política, do mundo da civilização para o submundo da sujeira, da corrupção, do lamaçal, que é esse espectro da Operação Lava Jato. É isso que se critica. E ao se criticar isso, está se defendendo o Estado Democrático de Direito, está se defendendo a volta da obediência à Constituição, às regras democráticas, constituídas democraticamente. É lógico que desmontar esse discurso não é fácil. Tem aí a tal da paridade das armas, de que tanto se fala nos tribunais. A mídia é um cartel mafioso poderosíssimo. A lógica do sistema, da difusão, é o principal aparelho ideológico da difusão ideológica da direita, da elite contra o povo, contra a nação e etc. Tudo isso que a gente sabe. Agora, o que essa turma vem fazendo? É interessante a gente observar que isso vai se expandindo. Por isso que é necessário eu acho, eu defendo que se faça um trabalho sistemático de desmonte desse discurso nazifascista. Porque é aquela máxima, Não, a mídia não vai mais atrás dos deputados, dos ministros, do presidente da República, para saber, o que o senhor acha disso, o que o senhor acha daquilo, qual é aqui o caminho, não sei mais o quê. Vai entrevistar quem? Vai discutir com quem? Com gente do Poder Judiciário. Aí não pode criticar o Poder Judiciário está acima do Poder Executivo, do Poder Legislativo, eles atacam o Poder Legislativo de maneira torpe, e não se pode criticar o Poder Judiciário? Qual a diferença de se atacar o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário? Onde está escrito que um é superior ao outro? Vejam como é uma guerra suja, uma guerra ideológica mesmo. É aquela máxima de que quem não é visto não é lembrado, como diz o povo. Aí, essa turma oportunista do Poder Judiciário vai tudo para a mídia. Dar entrevista, fazer debate e tal. Ou seja, a dinâmica saiu do mundo da política para esse submundo da politicagem desses setores corrompidos do Poder Judiciário. É só observar aí comportamentos de todos eles. Luiz Roberto Barroso, por exemplo, que vive dando entrevista, agora a onda dele é dar entrevista em meios de comunicação internacionais. O parlapatão Rodrigo Janot, que fez aquele trabalho sujo a serviço do Grupo Globo, também fez um artigo aí, não me lembro agora, num site internacional, as lições da Lava Jato, que outros países do bloco latino-americano têm que copiar a Lava Jato, o sucesso da Lava Jato, coisa do tipo, pura politicagem, e vindo de quem é, A gente não precisa estender mais comentários. A Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, hoje dá uma notinha dizendo que o STF manda recado para o PT, para o partido baixar o tom contra o judiciário. Mandou o recado dizendo que se alguma chance existe de a corte soltar Lula caso ele seja preso, ela pode desaparecer caso a legenda suba o tom de suas críticas contra o judiciário. Isso que eu acabei de dizer aqui. Agora, o STF tem que tomar a decisão com base nas críticas que são feitas aos setores corrompidos do Poder Judiciário ou de acordo com a Constituição? Olha aí a contradição que eu venho falando aqui, que eu acabei de dizer aqui. Diz que a Carmen Lúcia andou falando, aí está nesse site Poder 360, andou falando no encontro com empresários e jornalistas, gente da mídia, no tal do Piantella, que é um tradicional restaurante em Brasília, que ela disse que não existe possibilidade
do STF rever aquela história do cumprimento da pena após condenação em segunda instância, dizendo que isso vai apequenar, seria apequenar o STF. Agora, quando eles tomaram essa decisão em 2016, eles não se apequenaram? Não foi casuísmo? Quando já estava aí em marcha essa perseguição insana, covarde, né, indecente contra o ex-presidente Lula? Né, o ex-presidente do STF, o Carlos Veloso, também andou falando, agora foi na Jovem Pan, esse ninho de corruptos ali, de cebosos, jornalistas cebosos, né, dizendo que também é contra, né, diz que advertiu a Carmen Lúcia. É um tema, diz entre aspas aqui, um tema dessa relevância e importância não pode ser levado assim tão depressa à pauta, logo em seguida a decisão do TRF4. Olha aí, casuísmo, né? Casuísmo para cá, casuísmo para lá. Quando tomaram a decisão foi casuísmo, agora quando eles se recusam a pautar isso aqui também é casuísmo, claro, pressão. A mídia está com a faca no pescoço do STF, para usar uma expressão passada do Lewandowski. Faca no pescoço. Olha, vocês não podem fazer absolutamente nada a favor da Constituição, da democracia, do Estado Democrático de Direito, que beneficia o ex-presidente Lula. É isso. Né? Aqui o presidente da Associação dos Juízes Federais, Roberto Veloso, né, também deu entrevista aí no UOL, falando a mesma coisa. É isso, né? Porque a ideologia, em situações assim, né, a ideologia dessas pessoas se manifestam. É importante a gente observar isso. Como que o Hitler, o Mussolini, a ditadura militar aqui no Brasil, a ditadura do Estado Novo aqui no Brasil, né, obtiveram tanto sucesso, inclusive em setores da institucionalidade que deveriam ser o guardião da Constituição, como é o caso do STF. A cassação do registro do Partido Comunista do Brasil em 1947. Cadê desses? Até hoje eles não julgaram o recurso do Partido Comunista do Brasil. E vai por aí afora. São exemplos e mais exemplos. Tem aí também uma declaração do advogado Tiziano Figueiredo, que é presidente do Instituto de Garantias Penais, sobre esse episódio aí do Gilmar Mendes, né, que esses cachorros loucos aí que ficam gritando aí nos aviões da vida, nos restaurantes, nas ruas da vida, né? O Gilmar Mendes merece críticas. Agora, ele está sendo perseguido, neste caso aqui, pelas decisões corretas que ele vem tomando. É importante a gente observar isso. Não que ele seja correto, mas por interesses outros ele vem tomando decisões corretas. Eu tenho comentado isso aqui, a guerra de facções, o que isso representa. Agora, a crítica aqui não é a atitude do Gilmar Mendes no cômputo geral da coisa. É a atitude desses cachorros loucos induzidos pelos comportamentos desses corruptos da mídia, do Poder Judiciário e, sobretudo, da mídia. O José Roberto Batoque, um conhecido advogado aí, foi presidente da OAB e foi advogado do Lula, ele deu uma entrevista que ele fez uma declaração interessante, que ele disse: o que verificamos agora é que o autoritarismo não veste mais verde oliva, parece que sofreu uma mutação cromática, vestindo-se hoje de preto. Aquilo que eu venho falando aqui, essa Lava Jato é aquele grupo de generais latrocidas formado na Escola Superior de Guerra em 1949 que deu o golpe. Em 64 tentaram aí várias vezes contra o Getúlio, contra o Juscelino e chegaram com o João Goulart. O Batoque também disse que ele destrinchou aí essas acusações do Lula. Interessante, o Flávio Dino também, governador do Maranhão do PCdoB, deu uma entrevista interessante. Eu vou ver se eu recupero, deixo aqui para vocês. Destrinchando, que ele disse aqui que a acusação foi se alterando ao longo do tempo. Começou de um jeito pelos boquirrotos da Força Tarefa da Operação Lava Jato, dizendo que eram contratos da Petrobras, veio o Sérgio Moro, modificou. Aí os patetas do TRF fizeram lá todo um malabarismo, aquela história toda, né? Elevaram a pena para enquadrar o Lula na retroatividade, enfim, todo tipo de sujeira. É interessante observar o que o Flávio Dino diz e o que o Batoque diz, que ele diz que a primeira imputação a Lula foi de ter recebido um apartamento no Guarujá como pagamento por atos praticados enquanto presidente que favoreceram a OAS. Esse tipo de atuação seria classificada como crime de corrupção passiva. Isso só é possível com funcionário público. Quando eles dizem que o Lula recebeu o tal do triplex, ele não era mais funcionário público. Por isso que eles fizeram esses malabarismos aí da pena. Não dá para explicar aqui por causa do tempo e da complexidade do assunto. Aí prossegue o Batoque dizendo: depois, em nova mudança, o Ministério Público Federal passou a afirmar que o apartamento foi atribuído a Lula.
Ele considerou impossível, o Batóquio, atribuir um imóvel a Lula, ainda mais depois que a OAS deu o bem como garantia fiduciária a um credor após o seu pedido de recuperação judicial. Como o apartamento pode ser de Lula e da OAS ao mesmo tempo? Questionou. Talvez o Sérgio Moro possa responder, né? Porque ele acabou aí de pedir que seja cassada aquela liminar da juíza. Eu comentei aqui aquela nota que ela soltou sem pé nem cabeça, claramente desnorteada. Vou salvar a certeza da impunidade. As pessoas fazem o que fazem desse mundo aqui, é assim. Não vai acontecer absolutamente nada. O Moro mandou caçar a liminar, mandou leiloar o tal do triplex, dizendo que houve omissão no recolhimento pela OAS. Ele escreveu isso, omissão do recolhimento da OAS, do IPTU pela OAS, empreendimentos proprietário formal, ou pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, proprietário de fato. Coloca o imóvel em risco com a possibilidade de esvaziamento dos direitos de confisco da vítima, caso uma empresa estatal e por conseguinte com prejuízo aos próprios cofres públicos. Está falando aqui da Petrobras, que diz que depois, quando o dinheiro chegar, quando for transitado em julgado, esse dinheiro vai para a Petrobras. A Petrobras vai ganhar um dinheirinho aí extra, né? Muito bem, senhor doutor Sérgio Moro. Agora, quem deveria pagar o IPTU? Esta é uma pergunta elementar que ele deveria responder. Quem é que, afinal de contas, que deveria pagar o IPTU? O fato concreto, real, é o OAS, é o Lula? Então cobra do Lula, cobra da OAS. Olha aí como é vigarice em cima de vigarice. Aí é isso, né? Certeza. Aí tem casos, né, que vão pipocando aqui, que vão confirmando o que eu venho dizendo aqui. Esse caso do Marcelo Bretas, do auxílio moradia aí, né, afrontando a lógica elementar da coisa, sem dizer as decisões que foram tomadas aí contrárias a as mordomias, as negociatas. É um submundo isso que eu tenho falado aqui. Essa turma da Operação Lava Jato é um submundo. Isso pode entrar aí na categoria de caixa 2, o caixa 2 do judiciário. O domínio do fato, eles não sabiam disso? O Sérgio Moro, cadê? Quem responde aí no caso do domínio do fato? O Sérgio Moro? A Carmen Lúcia? Como é que é o negócio? Cadê a teoria do domínio de fato para eles? Aí eles vão fazendo todo tipo de sujeira, isso vai sendo varrido para debaixo do tapete. É isso, né? Porque nos fatos, na realidade, no mérito, a gente descobre quem é essa gente. Tem um colunista aí do jornal o Globo, Ricardo Rangel, que escreve um artigo que responde a tudo isso que eu estou falando aqui. Né? Que ele tenta inverter a lógica das coisas no caso do triplex do Guarujá. Que ele diz aqui, se tudo isso tivesse acontecido com qualquer pessoa além de Lula, você lhe daria benefício da dúvida? Você daria? Eu daria. Claro, todo mundo daria, todo mundo que tem bom senso, menos um porco, jornalismo porco como esse aqui, né, que ele disse aqui que ele começa a pegar essa história da Dona Marisa, dos documentos, das rasuras, do documento apócrifo, não sei o que, quer dizer, se pelo menos ele botasse meia-meia, né, 50% pode ser que aconteceu, 50% pode ser que não aconteceu, mas nem isso ele faz. Aí seria um julgamento moral, não jurídico, muito menos político, né? Aí ele poderia fazer esse julgamento moral. Pode ser que sim, pode ser que não, mas ele afirma categoricamente aqui nas ironias dele, né, que só quem está imbuído da ideia do lulismo é que acredita nas versões aqui da defesa do ex-presidente Lula. Ou seja, invertendo a lógica, virando a fritada, né? Aí ele pega as manobras da OAS também, que seriam para beneficiar Lula, né? Quer dizer, do jeito que ele fala, não há possibilidade para outras possibilidades. É o totalitarismo, o juízo nazifascista. A crônica do fascismo está repleta de casos assim, inclusive no Brasil. Né? Quem pesquisar minimamente vê casos e mais casos de juízos totalitários, fascistas, nazifascistas, como esse que ele está tentando justificar aqui, que é a lógica do espectro da Operação Lava Jato. Né? E ele termina com uma imbecilidade típica de um cachorro louco, desses que andam por aí, né, latindo, espumando e rangendo os dentes para os petistas. Né, que ele diz aqui que é fácil constatar que Lula é vítima de uma conspiração judicial. Sérgio Moro, já sabemos, fazendo ironia, Sérgio Moro, já sabemos, é um agente do FMI, do FBI. Em breve descobriremos as conexões inconfessáveis de Gebran, Paulsen e Laus. Aliás, com esses nomes pode haver gente mais elite branca de olhos azuis? É isso, né? Isso aqui é imbecilidade pura. É o jornalismo porco. É um jornalismo de um imbecil. Como jornalista é um imbecil, porque eles falam em regime de monopólio, né? Falam sozinhos, né? Sem o contraditório. Por isso que a mídia faz esse bloqueio,
essa censura feroz em torno desta questão. Né? Quer dizer, são ideias sem mediação, ideias do autoritarismo, ideias do totalitarismo. É a ideologia do golpe. É isso. Muito obrigado pela atenção. Divulgue Outro Lado da Notícia. Um abraço, até a próxima.